Aula 9. Texto literário e texto não literário. Bem-vindos à aula 9 do nosso curso de Literatura Brasileira. Hoje vamos explorar a distinção entre texto literário e texto não literário. Embora ambos os tipos de texto possam tratar de temas semelhantes, como veremos, é a linguagem utilizada que os diferencia de maneira marcante. Os textos literários utilizam uma linguagem rica, conotativa e carregada de recursos estilísticos, que visam despertar emoções e reflexões no leitor. Já os textos não literários se caracterizam por uma linguagem mais direta e objetiva, focada na transmissão de informações. Vamos analisar dois textos que abordam a condição de pessoas em situação de rua, extraindo deles as características que os tornam literários ou não literários. Preparem-se para uma aula envolvente, onde mergulharemos na magia das palavras e nos diversos modos de expressão que a literatura nos proporciona. Vamos começar! Texto literário e texto não literário. Por que alguns textos são considerados literários e outros não? Um texto literário precisa ter versos, rimas e palavras diferentes das que usamos no dia a dia? Precisa falar de um mundo imaginário, distante da realidade em que vivemos? Não, não precisa. Para ser literário, o texto deve apresentar uma linguagem literária, isto é, uma linguagem em que se encontram recursos expressivos que chamam a atenção para o modo como ela própria está construída. Leia os textos que seguem, observando a diferença de linguagem. Em seguida, responda às questões propostas. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papéis, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja São Paulo, 23, 29, 12, 92, texto 2. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro. J. Olímpio. Mac. 1971. Perguntas. 1. Os dois textos apresentam semelhança quanto ao conteúdo. Qual é essa semelhança? Ambos os textos retratam a miserável condição de mendigos, de pessoas que tiram comida do lixo. 2. A diferença essencial entre os dois textos está na linguagem. Qual deles apresenta a. Uma linguagem pessoal, carregada de sentimentos do emissor? Texto 2. B. A função poética da linguagem. Texto 2. C. Linguagem figurada, conotativa, rica em sentidos. Texto 2. Ambos os textos têm o poder de informar e emocionar, mas o fazem de maneiras distintas e encantadoras. Os textos literários são como obras de arte. Eles utilizam uma linguagem rica, cheia de nuances e figuras de linguagem que despertam emoções profundas e reflexões intensas no leitor. É através das metáforas, das hipérboles, das personificações que um texto literário toca nossa alma e nos faz enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Um poema, um conto, uma crônica, todos são exemplos de como as palavras podem ser moldadas com maestria para criar significados múltiplos e sensações inesquecíveis. Já os textos não literários, embora muitas vezes menos ornamentados, possuem uma beleza própria. Eles são diretos, objetivos, focados na transmissão clara e eficiente de informações. Seja uma notícia de jornal, um artigo científico ou um relatório. Esses textos nos conectam com a realidade de maneira prática, nos informam, nos educam, nos mantêm atualizados. A precisão e a clareza são suas marcas registradas, e é através delas que eles cumprem seu papel essencial na comunicação diária. Ao observarmos os dois textos apresentados, percebemos como ambos retratam a dolorosa realidade de pessoas que buscam comida no lixo.
No entanto, enquanto um texto utiliza uma linguagem objetiva e factual para relatar os eventos, o outro, através da poesia de Manuel Bandeira, nos envolve com sua linguagem carregada de emoção, fazendo-nos sentir a angústia e a desesperança daquele homem descrito como bicho. É essa capacidade de tocar o coração e a mente do leitor que distingue o texto literário. Essa aula nos lembra do poder transformador das palavras e da importância de reconhecer e apreciar as diferentes formas de expressão. Queremos que você sinta, reflita e, sobretudo, valorize cada palavra escrita, seja ela parte de um texto literário ou não literário. Obrigada por estar conosco nesta jornada pelo mundo das palavras. Não perca a próxima aula, onde continuaremos a explorar as maravilhas da gramática e da literatura. Até lá, continue lendo, sentindo e se emocionando com a mágica das palavras. Um beijo do Prof. Day Top News e Education. Nos vemos na próxima aula.